5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos o podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. Então, Bárbara, você tem um recado importante? Com certeza. Gente, olha só, lembra que a gente falou pra vocês que no dia 26 de setembro nós íamos ter uma live? Então, vocês já anotem no caderninho de vocês que dia 26 de setembro, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma live incrível com o neurocientista Maércio Maia, do perfil Deixa Mover. Então, vai ser no nosso perfil do Instagram, do 5678 Podcast, e todo mundo tá super convidado para estar nessa live junto com a gente para aprender sobre balé e neurociência. Coisa boa. Apareçam, pessoal. E eu vou aproveitar então para introduzir o nosso tema de hoje, que são os novos paradigmas no balé. Como assim novos paradigmas? Né, Bá? Para falar sobre isso, a gente tem que relembrar juntas quais eram os antigos modelos, o que era considerado há muitos anos atrás as leis do balé clássico, né? E aqui já vai um aviso de gatilho, pessoal, porque nós vamos falar também sobre corpos considerados ideais ou não. Então, nós vamos falar sobre corpos magros, corpos gordos, e nós não queremos fazer juízo de valor de nada, até porque nós somos super a favor da diversidade na dança, né, Bá? Com certeza. Só que é importante, é delicado, mas quando nós vamos falar sobre o que as pessoas consideravam o padrão no balé, e hoje em dia, graças a Deus e a todos os deuses e deusas, isso já é bem questionado, né? Com certeza. Nós precisamos falar sobre isso, né? Tem essa parte histórica, né, Tati? É Sim. importante a gente falar sobre isso, até pra gente poder perceber como que foi a evolução do balé desde os tempos lá no século XIV até hoje, né? Sim, porque o balé, então, ele nasceu nos campos, vamos dizer assim, nasceu com o povo, né? É uma dança social, mas ele foi consolidado, ele foi sistematizado. Os nomes dos passos, a forma, o desenho de cada movimento foi feito na corte francesa. Então, ele se construiu como uma arte com movimentos aristocráticos, né? Se nós formos ver, o balé tem essa questão da verticalidade no corpo dos bailarinos e das bailarinas, né? Tem esse pescoço alongado. Ou quando a gente olha para um bailarino, uma bailarina clássica, a gente vê esse ideal de uma pessoa inatingível que está acima do bem e do mal, né? E então essa característica, ela ainda existe no movimento, na técnica, mas não quer dizer que precisa ser de determinada forma para dançar o balé. Mas aí vamos assim passar um pouquinho. Saímos lá da corte francesa e aí chegamos no balé romântico, não é mesmo, Bárbara? Com as sapatilhas de ponta. Maravilhosas, né? Nem doía o pé. Não, gente, imagina. Então, né, temos lá a Marie Taglioni, uma bailarina sueca, que nasceu em 1804. O pai dela desenhou e criou uma sapatilha especial, na qual ela conseguiria ficar na pontinha dos pés, para que ela ficasse mais alta no nível lá de suas colegas. E então aí já se criou esse ideal da bailarina quase uma fada, a bailarina dança na ponta dos pés, a bailarina usa saias que são feitas de tule que parece nuvens, é como a bailarina dançasse nas nuvens. Né? Aquela leveza, todo aquele movimento que parecia algo inalcançável para qualquer pessoa. A bailarina é um anjo. É um a bailarina é anjo. uma fada, né? Isso seguiu uma coisa muito forte, mas nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma técnica de dança
ela tem uma construção histórica, mas ela pode sim ser aberta e alcançada por diferentes tipos de pessoa. Não é à toa, inclusive eu mesma já tive essa experiência, que o balé é ensinado em projetos sociais, com pessoas, Sim. né, de poder aquisitivo muitas vezes baixo, que não tem como pagar por uma aula. Então, existe um desejo, uma democratização da dança, né, Bá? Sim. E conta pra gente como é que lá no interior da Bahia, como é que tu via essa questão do corpo ideal pra dança? Não, é exatamente isso que você falou, porque existem duas visões, né, no balé hoje. Tem a visão de quem está lá dentro, do bailarino, do professor, e tem a visão de quem está de fora. Então, quando eu comecei a dançar, a minha família, principalmente meu pai, gostava muito que eu dançava, porque a bailarina era algo assim, a bailarina ela é leve, a bailarina ela é educada, a bailarina ela tá sempre, né, é muito querida, ela é sorridente, ela é leve, tudo, eram sempre características. Adjetivos, assim, super femininos. Exato. De um feminino idealizado. Exatamente. Então era sempre aquela que, ao mesmo tempo que dançava, tocava piano, né? Tati, eu não sei como que era pra você, mas pra mim, pelo menos a maioria das meninas na minha sala também tinha essa coisa do clássico, de tocar piano, de aprender várias línguas. Então você percebe que o pessoal de fora já vê a bailarina como algo assim endeusado, né? Algo que é bom, que é lindo, que é romântico, é feminino. É que eu acho que existe essa confusão, né? Sim. Do balé enquanto arte e esporte, como a identidade do que é ser uma bailarina, que traz todas essas características que a Bárbara listou, que o pai dela achava. Isso. É quase assim um pacote. Exato. Inscreva sua filha na aula de balé e já ganhe uma filha, uma mulher, uma menina perfeita. Exato. Né? O que não tem o seu lado ruim. Não, né? A gente não estamos fazendo juízo de valor. A gente só quer dizer que é uma técnica de dança. De dança, né? exato. Então, uma pessoa que não corresponde a essas características também pode dançar, né, Vá? Exatamente. Não é que é visto como algo ruim. Mas também tem o outro lado, né, Tati? Por exemplo, se a gente parar pra pensar como que era a visão do pessoal para a professora de balé. Tinha a professora de dança, que era aquela professora que dava qualquer outra modalidade, que era vista como a professora de dança. Mas a professora de balé era a professora de balé. Eu lembro que a minha professora era vista, não, porque a fulana é a professora de balé. Porque ela é isso, porque ela é elegante, porque ela sabe até caminhar, ela sabe, né? Então, assim, o pessoal de fora sempre tinha essa visão que é muito curiosa, na verdade, né? Porque quem tá de dentro já vê a outra vertente, né? Mas, claro, tem esse padrão de corpos, esse padrão de comportamento, esse padrão até de se vestir, de se portar, né, Tati? Sim, se nós formos pensar, até agora eu lembrei de um momento, assim, quando a minha filha, Nina, era menorzinha, me lembro de ter levado ela numa livraria, porque nós gostaríamos de comprar um livro novo para ela. E aí, são aquelas coisas, assim, que sempre, de certa forma, existiram, mas a gente se dá conta em determinado ponto da vida. E aí eu me lembro de, na livraria, era assim, tinha quase a seção rosa e a seção azul. Na seção rosa, os livros, que seriam os livros tradicionalmente pensados para as meninas, eram livros sobre bailarinas, sobre fadas, princesas, tudo muito rosa, tudo muito fofo, tudo muito algodão doce. Muito clássico. Isso, para os meninos eram o quê? Os tubarões, aventuras. Os dinossauros, isso, aventuras, o cientista, a ciência. E aí, quando eu comecei a ler esses livros infantis sobre a bailarina, era sempre essa bailarina rosa, essa bailarina branquinha, eu tô falando assim, da cor do figurino mesmo, né? Sim. Do titi. Então, e modernamente, contemporaneamente, se nós formos ver até o bailarino, o balé enquanto espetáculo, no palco, as peças mais atuais, as bailarinas não dançam mais de titi. Sim, a maioria, é verdade. Né? São outros figurinos. A bailarina e o bailarino podem contar outras histórias no palco
que estão para além das histórias clássicas, que estão para além de um Lago do Cisne, para além de um Quebra-Nozes. E a gente não tá dizendo aqui que a gente não gosta dos clássicos do repertório, né, Bá? É verdade. Porque a gente gosta de ver um bom repertório sendo montado, mas a gente quer dizer que existe um leque de novas histórias e novos modelos que podem ser contados também por esses outros corpos. E você percebe que é uma visão muito geral, né, Tati? Porque, claro, eu tô dando a minha visão do interior da Bahia, mas você pode perceber que essa visão é de muita gente, de vários lugares que olham pro balé e veem esse padrão de linha, né? Essa progressão de técnica. Então é algo muito geral. Porque em contrapartida, além da visão do pessoal de fora, tem a visão também do pessoal de dentro, das professoras olharem para aquelas alunas que têm aquele padrão e aquele pé e aquela flexibilidade. Ah, essa é a que tem futuro. A outra já é a que vai fazer balé e, bom, não sei, né? Sim, é quase... Nós não podemos dizer que todos os corpos são iguais e todo mundo que quer alcançar um bom desempenho do balé. Não é isso. Nós queremos dizer assim que todos os corpos são bem-vindos, mas existe sim agentes facilitadores e dificultantes para o desenvolvimento do balé. E que pode ser trabalhado, porque hoje em Exato. dia andeó pode ser trabalhado, o pé pode ser trabalhado, o torso pode ser trabalhado, a lombar pode ser... Nossa, todas as partes do corpo, até a expressão corporal pode Isso ser foi aí trabalhado. que está a evolução do balé. Isso. Eu acho que antigamente o ensino, o aprendizado do balé, ele era muito feito só em cima da técnica enquanto padrão de movimento. Então, Sim. as professoras de antigamente recebiam as suas alunas. E aqui, quando eu tô falando assim, alunas, é porque ainda existe uma resistência muito grande, eu acredito, das famílias em trazer os meninos para a aula de balé. Nossa, Que isso eu acho que é um capítulo que nós podemos ainda falar, né? Mas eu acho. especificamente sobre isso, um capítulo à parte. E eu acho que vocês poderiam deixar nos comentários também, né, Tati? Aqui no Spotify agora já tem a opção Deixe comentários e vocês podem nos trazer sugestões do que vocês gostariam de ver nos próximos podcasts. É isso aí, não tenham medo, se expressem. Mas então, falando assim, das meninas, existia uma ideia também no imaginário, na lógica das professoras e dos professores, que quem tem um arco de pé, que consegue alinhar o calcanhar com os dedos, vamos dizer assim, nas pontas, que ela ali vai ser bailarina. Sim. Né? A quem tem uma boa flexibilidade, porque isso é fato, tem pessoas que nunca treinaram flexibilidade e conseguem zerar um espaccato. Sim. É uma facilidade maravilhosa. Né? Eu gostaria de ter nascido assim. E eu queria Nasci ter ou não nascido... nasci? Tô aqui, gente. Exatamente. Eu queria ter nascido com o andeó todo aberto. Mas... Isso, o andeor, que é a rotação, então, né, das pernas para fora. Quem naturalmente consegue fazer essa rotação tem mais facilidade, mas isso não é o que define a vida de quem dança, o sucesso ou não dessa pessoa, Sim. tanto profissional ou como da prática do balé como esporte. Tem vários outros elementos, mas por muitos anos se pensou que quem tinha essas características eram as pessoas que seguiriam na dança e que se dariam bem, e muitas vezes os professores acabavam fechando os olhos para aquelas outras pessoas que estavam ali. Exatamente. E hoje em dia existe um movimento, ainda que pequeno, mas que graças a Deus vem conseguindo mais adeptos, que pensa que não, existem outros profissionais, né, Bárbara, de outras áreas. A gente sabe que algumas alunas a gente vai dizer, não, eu acho que de repente tu pode procurar um auxílio de um fisioterapeuta, podemos fazer os exercícios com as faixas elásticas, com a bola de pilates. Sim. Né? Exercício de força. Isso, com o uso de pesos também, que antes só eram usados para musculação, né? Aulas com profissionais do teatro mesmo também para trabalhar essa expressão. Se abrir mais, né, pro palco. Isso, então existem outras possibilidades. O balé, ele não tá mais tão fechado
em si, ele conversa com outras áreas. Sim. E isso é muito bom. E eu gosto Bah? também dessa evolução no sentido de como nós, professoras, podemos utilizar esses novos paradigmas até para as aulas. Porque eu lembro que antes, né, antigamente, as professoras, elas tinham uma poda com quem queria voar, tinha as asinhas muito abertas, queriam voar, e quem tinha as asinhas murchas, muitas vezes não sabiam como elevar essas asinhas, né? Por exemplo, eu fui uma criança que quando eu entrei no balé, eu achei que eu já ia girar 3 piruetas, eu achei que eu já ia fazer padedê, eu achei que eu já ia, né, subir na ponta, e não é assim. A minha professora, ela soube conversar comigo, me mostrar, olha, não é assim, existe todo um preparo, existe todo um trabalho, vai ter uma idade correta para você subir nas pontas, né? Você não pode subir com 4 anos, porque a louca já queria... Não, eu não quero essa sapatilha molinha, eu quero aquela de ficar na pontinha. Exatamente. E em contrapartida, quando a gente tem uma aluna que ela é mais retraída, ela gosta de ficar mais no canto, como que a gente pode lidar com essa asinha que tá murcha pra gente poder levar, né? Você dá uma crítica, mas saber como poder chegar nessa aluna pra criticar, né, Tati? Isso também é um trabalho muito difícil. E aí é uma questão de como o professor vai se comunicar. E aí, eu acho que isso vale para a vida, Sim. Não só para comunicação dentro da sala de aula. Sim. Eu acho que quando a gente tem um saber, né, nós professoras, nós temos um saber, um conhecimento, uma sabedoria diferenciada sobre essa técnica. Sim. E quando a gente ensina, quando a gente treina, a gente vai ensinar, a gente vai transmitir esse conhecimento, mas eu acho que tem que ser de uma forma gentil, e isso também é um novo paradigma, porque no passado a comunicação com os professores era algumas vezes agressiva fisicamente. Tinha toda aquela disciplina e toda aquela coisa, né, Tati? Não sabia se comunicar com as crianças, nem mesmo com os adolescentes, e acabava deixando ali uma certa dificuldade, né, de poder alcançar uma melhora nas alunas. Até para a aluna virar a chave, porque, por exemplo, a aluna que tem as asinhas que estão ali murchas, não estão conseguindo voar. Quando você dá um trabalho diferente para que ela possa, sei lá, trabalhar o andeó, trabalhar a rotação dela, trabalhar a flexibilidade, ela percebe que ela trabalhando, ela vai conseguir chegar naquele determinado movimento que ela não estava conseguindo fazer, ela vira a chave dela. E pode se tornar uma linda bailarina, por que não? Né? Eu acredito nisso também. E é isso, assim, a pessoa, o professor precisa comunicar não só com gentileza, porque aquela bailarina que tá lá, ela está lá porque ela quer, porque ela vê algum sentido naquilo para a vida dela. E todo mundo tem alguma característica boa, né? Impossível. E mesmo que a pessoa, vamos dizer assim, eu não acredito, tudo seria visto assim, entre aspas, ruim. Ela tem o desejo de estar lá. Ela tá, não é à toa que as pessoas chegam pra gente. Exato. Então, assim, como se comunicar de uma forma gentil e como criar formas, a gente vai voltar lá para questões que a gente já conversou, de uma forma criativa, de uma forma usando o imaginário, porque não adianta às vezes a gente chegar para uma aluna, mas você precisa virar o andeor, você precisa virar o seu pé, Sim. a sua perna, a sua coxa. Às vezes isso não é o suficiente para aquele aluno, então, mas vai comunicar, não, a gente precisa abrir, porque olha, desenho, pensa, eu quero que a pessoa que está lá na última fila do teatro veja a parte interna do teu calcanhar, desenha uma carinha lá para a aluna, olha, a carinha, a pessoa que está lá no fundo, ela precisa ver essa carinha, para um adulto vai falar de outra forma, mas assim, a gente pode fazer exercícios porque o corpo que tá ali, né, quando eu tô falando do corpo, é um corpo, mente, coração, alma, tudo que tá lá, quer aprender, então assim, o professor precisa se nutrir de formas de como se comunicar e como tocar esse aluno para que ele também consiga desenvolver e mostrar o seu melhor trabalho. E antigamente, não. Várias vezes isso nunca aconteceu comigo, né? Ainda bem. Mas relatos, assim, de pessoas que fizeram uma aula de balé e que a professora batia com régua, né? Eu já tive várias experiências, assim, em festivais fora
que eu já fiz, de fazer uma aula, um summer, alguma coisa, e ter professores com essa régua, ou professores que chegavam pra mim e falavam, tá, mas você não tá girando, pra você girar você tem que fazer isso e isso. Só que pra mim que tinha dificuldade, principalmente na rotação e pra manter o meu eixo, porque eu vim aprender sobre isso depois de velha assim, adolescente. Veja bem. Na minha base, ela foi difícil de ser moldada porque eu comecei a trabalhar isso mais velha. Assim, Sim. trabalho de extra, com fisioterapia, trabalho fazendo no Pilates, até mesmo o PBT, né? A gente veio aprender isso depois. E aí eu percebi, não, eu também posso, espera aí um pouquinho. Eu vou treinar isso daqui e vou fazer, porque talvez se eu trabalhar dessa forma, eu consiga extrair algum giro daí. E foi assim que eu comecei, né? Também com, graças a Deus, muitos professores bons passaram na minha vida e me ajudaram a perceber até essa consciência corporal, porque a consciência corporal é difícil e é um molde que o professor tem que entender que cada aluna tem o seu. Isso, né? Porque tem uma questão que é genética. Exato. Né? Tem corpos que sim, a gente consegue trabalhar mais, soltar, através de exercícios de mobilidade, tu vai soltar aquela articulação, né? Vai conseguir trabalhar flexibilidade, mas cada um tem as suas possibilidades que podem ser ampliadas ou não. Sim. E cabe à professora, ao professor ter olhos, coração e mente aberta para conseguir ver aquele aluno e conseguir auxiliar ele da melhor forma possível. Sim. E até mesmo assim de questão de olhar, né, Tati? Eu percebo, principalmente analisando suas aulas, amiga. Quando você vai pedir para a aluna fazer mais uma vez o exercício, que você chega, olha, vamos fazer o seguinte, quem sabe se agora a gente não fazer novamente, você melhorar tal e tal coisa, será que, né, não tem um jeito pra falar, pra pedir pra ela fazer de novo, pra ela melhorar em tal aspecto, porque querendo ou não, se você chega, olha, tá horrível, isso aqui foi horrível, não, né, isso não é legal. Dizer que foi horrível, o que dizer que foi horrível? Exato. Vai agregar naquela aluna, não é o medo, não é a via negativa que vai fazer aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto crescer. Não, a gente precisa dar ferramentas. Exato. Para aquela pessoa que tá ali. Não, até porque cada um tem uma vida pessoal, passa por momentos diferentes e a gente nunca sabe o que aquele adolescente, aquela criança está lidando naquele momento. Sim, afinal, a gente, né, nós estamos com pessoas, não estamos ensinando ali inteligência artificial. Exato, gente. Então é assim. E diversidade é isso. Exato. É saber lidar também, e cada dia é um dia. E eu acho que é uma questão assim de acolhimento, né, Vá? Eu acho que precisamos acolher quem nos procura e também empoderar. Exato, porque tem aquela questão das dificuldades no grupo e tem a questão das dificuldades individuais. Existem certos tipos de assuntos que eu acredito que eu posso lidar com a turma inteira e que eu acredito que eu tenho que ir naquela aluna após a aula e falar com ela. Isso também é muito importante, porque o constrangimento ali para todas as colegas é uma coisa assim que no outro dia a aluna pode não querer mais fazer balé. Sim, é verdade. Que é uma coisa, é uma exposição desnecessária, né? Eu acho que por muitos anos você pensou assim, não, nós vamos aprender com o erro dos outros. Eu acho que a gente pode sinalizar assim, olha, gente, não tá legal e precisa melhorar. E depois da aula, conversa. Por uma comunicação mais afetuosa. Isso, e até mesmo saber o objetivo da aluna, que é aquilo que a gente falou em outros podcasts. Quem sabe a gente não tira um pouco o pé do acelerador para aquelas alunas que não têm essa vontade, não têm esse objetivo de querer participar de festivais, de competição. Elas querem estar ali porque elas querem praticar o esporte, o balé. Elas querem estar ali na aula para aprender. Então, quem sabe a gente não tira o pé do acelerador, o pé da cobrança e tenta ser mais amigável, né? Porque a gente vai ensinar.
Isso é um fato. E a gente sabe que a técnica do balé é algo complicado de se Bastante. ensinar, né? Porque a gente sabe de toda a linha de progressão que a gente tem que ter dentro de sala de aula. Mas em contrapartida, a gente pode ser mais humanas para lidar com as dificuldades das alunas. Sim, e até porque o balé foi mudando, o ensino do balé, né, que é o nosso foco aqui, a pedagogia do balé, também foi mudando porque a sociedade em geral mudou. Sim. Antigamente, uma professora ser incisiva, agressiva com sua aluna, as famílias não se intrometiam, vamos dizer assim. Não, inclusive, tinham pais que gostavam. Isso aí, a professora é boa porque ela é disciplinadora, ela é exigente. Né? Jesus Só que a gente pode ser exigente. Eu, né, me considero uma professora exigente, eu acho que a Bá também. Sim. Só que a exigência, ela não precisa vir pela via de imposição de medo, né? Olha, vai fazer desse jeito, porque senão... Não é isso. Né? A gente vai continuar pontuando os erros, a gente vai ensinar caminhos para superar as dificuldades, mas balé é técnica preto no branco. Exato, é uma É disciplina A ou é que A, tem. é B, é B. A gente vai ensinar o caminhozinho e às vezes aquele caminhozinho não é necessário, então a gente vai apontar um outro caminho ali, um desvio, mas a gente tá ali para ajudar, mas sim, existe um caminho para chegar. E não é assim, vai ficar passando a mão na cabeça. Não é isso, gente. Exatamente. A gente tá chamando a atenção pro como o ensino do balé era de uma forma e hoje em dia ele ganhou novos aliados, né, de outras áreas, novos elementos. O balé, principalmente infantil, ele é cada vez mais lúdico. O balé adulto, cada vez mais, ele é aberto para uma diversidade de corpos e de habilidades, de aptidões, vamos dizer assim, né? E hoje em dia tem essa questão que nós também já falamos, que é dos adultos no balé, dos homens no balé. Graças a Deus. Vê-se lá o famoso cantor, né? Léo Jaime. Exatamente, maravilhoso. E isso que deve o Léo Jaime, né? Eu imagino que ele deva estar na casa dos 50 e poucos, 60 anos, Eu acho que sim. né? E até onde eu sei, eu acho que ele não dançou. E ele tá lá arrasando na sua aula de balé. Exatamente. Já vi ele falando em programas. E eu acho muito legal que eu já ouvi ele falando sobre as aulas de balé. E ele fala com orgulho, que chega a emocionar a gente. Não, e é quebrando padrões mesmo, porque quem imaginaria alguém da idade dele, né? O estilo dele de começar depois, adulto, e não ter aquela linha que todo mundo busca no balé. Quebrando padrões, e isso é maravilhoso porque ele tá super feliz aprendendo. E imagino que quem vai ensinar também esteja feliz. E não é o fato de estar dando aula para uma pessoa famosa, para uma celebridade, mas eu acho que quando a gente ama a dança, ama o balé, a gente fica feliz de receber uma pessoa inusitada. Com certeza. Em sala de aula. Isso é muito legal. E receber um homem adulto. Exato. Né? Não, eu acho que a gente pode concluir, Tati, pensando sempre num equilíbrio, que é exatamente isso que você falou. É a gente entender que o balé, ele tem sim essa linha da disciplina, do coque, do uniforme, da técnica, da progressão, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber também que existe uma evolução no balé e que a gente tem que aprender a enxergar a nossa arte de outra maneira, né? São novos padrões, são novos alunos, e a gente tem que ser mais agregadora, vamos dizer assim. Isso. Que o balé hoje é para todos os corpos, para todo mundo que queira ser feliz e dançar e aprender, porque é lindo, é uma arte maravilhosa de estar. E se desafiar também, né, Bá? Exato. Porque assim, ó, não é fácil, gente. Não é fácil. Estamos falando aqui, mas assim, ó, não é fácil. Nem para quem aprende, nem para quem ensina. Exato. E não é algo
que a curto prazo vai se ver um resultado no sentido de que é uma arte, um esporte bem complexo, sim. Então, vamos trabalhar com a memorização de tudo que a gente precisa. É desafiante e desafiador, sim, mas não existe um corpo ideal, uma idade ideal, um gênero ideal para a sua prática. É isso Exatamente. que a gente quer dizer para vocês, enfim. Exatamente, pessoal. Então, esse foi o 5678 podcast. Já vou deixar aqui o lembrete para vocês no dia 26 de setembro para estar na nossa live. Nós vamos amar ter vocês ali por vídeo, né, Tati? Porque no Spotify estamos sempre por áudio, então vocês vão poder ter essa convivência ali, essa experiência conosco por vídeo, com o nosso convidado, o Maécio. E se vocês quiserem dar sugestões aqui no Spotify, deixa nos comentários pra gente. E as 5 estrelinhas também, por favor. Eu acho que a gente já é best friends forever. Isso aí, gente. Então tá, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.